Muito bem. Agora que terminamos esta parte introdutória, vamos a nosso próximo tópico, que vamos entrar realmente no assunto sobre a gestão escolar. Bom, nós já vimos os aspectos relacionados à gestão escolar de pessoas, de local, de recursos humanos, o conceito de administração de empresas e de administração geral. Agora vamos ao conceito de gestão escolar propriamente dito, pelo menos os principais conceitos dele, levando em consideração a área de atuação. Assim sendo, a gestão escolar é uma forma de administrar o todo da escola. Isso quer dizer que a gestão escolar busca atender às exigências de todos os setores que envolvem essas práticas, desde funcionários, a estrutura física da escola, até em relação aos pais e alunos e o clima destes com o ambiente educacional. Vamos lá. Basicamente, a gestão escolar é o que administra tudo na escola, o todo da escola. Todas as partes envolvidas, pessoas, objetos, atividades a serem desenvolvidas, currículo, a relação entre alunos, professores e os diversos problemas que ocorrem eventualmente entre eles, enfim, as demandas do dia a dia, que são muitas, variadas e precisam, a seu modo, serem observadas por cada pessoa. Obviamente, isso significa que todos os setores precisam de uma participação colaborativa, no qual, por assim dizer, o chefe, mas também os demais que participam conjuntamente para que estes objetivos ou metas possam ser alcançados. Assim sendo, isso quer dizer que a gestão busca atender às exigências de todos os setores que envolvem tais práticas, desde os funcionários, a estrutura física da escola, em relação aos pais e o clima destes com a mente educacional. Então, basicamente, gerir uma escola significa lidar com os funcionários, mas também com as demandas que eles possuem. Por exemplo, cada professor possui uma demanda própria, possui uma área de atuação, alguns vão precisar de mais atenção em relação ao orçamento, sobre atividades, outros vão precisar de uma flexibilidade sobre o que será usado ou desenvolvido, enfim. Esses problemas que existem, eles devem ser levados em consideração. Mas quando lidamos com funcionários da escola, não é apenas os professores, embora estes sejam a parte principal visível. Lidamos também com a questão da manutenção. Os funcionários que cuidam da limpeza são fundamentais para que o ambiente escolar possa se desenvolver. Assim como e também os que envolvem questões mais estruturantes, por exemplo, água e luz. A gente não costuma não pensar nisso, mas sem água e sem luz não há escola. Mas nisso também, algo que infelizmente ainda é uma realidade presente em muitas famílias do Brasil, que é a questão da alimentação. Sabemos que existem alunos que vão para a escola apenas para se alimentar. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Assim sendo, o setor que cuida disto, a cantina, é um dos setores mais proeminentes na vida de muitos alunos, dada a condição social
de vulnerabilidade que vários deles se encontram. Portanto, lidar bem com os funcionários é uma questão fundamental para uma gestão escolar efetiva. Outro ponto a ser destacado é a questão da estrutura física da escola em relação aos pais e alunos. A estrutura física da escola, como bem compreendes, é tudo que são as mesas, as cadeiras, lousa, giz, há uma outra questão um pouco mais estrutural. Por exemplo, ainda existem, não é tão comum assim, mas, ou melhor, ainda bem que não é tão comum, mas ainda existem escolas em que os alunos possuem dificuldade para poder acessar o ambiente escolar. Por exemplo, um aluno cadeirante, ele precisa ter que o ambiente escolar esteja adaptado a ele. O aluno cadeirante precisa que a escola tenha uma rampa, tenha locais de fácil acesso, tenha pessoas qualificadas a lidar com essas necessidades. O mesmo se aplica a outros tipos de deficiência ou limitações. Por exemplo, existem alunos que precisam de uma maior atenção, alunos com síndrome de Down, alunos surdos, alunos cegos, enfim. É claro que essas necessidades, elas devem ter um ambiente adequado que cuide delas. Então seria um professor adequado, que tenha uma qualificação, mas isso também passa pelo ambiente da escola, pela estrutura física. Por exemplo, numa escola em que tenha um aluno com deficiência visual parcial ou total, isto é, a pessoa que enxerga pouco ou cego, é importante que existam em algum local alguma estrutura com libras. Não, eu esqueci o nome da linguagem que eles usam, que é aquela linguagem perfurada, para que ele compreenda o que está acontecendo, o que está se dizendo. É claro que isso não precisa acontecer em todas as escolas, em todas as salas, apenas onde a demanda exista, basicamente na sala ou na escola em que existe este aluno com deficiência. Não é toda sala e nem toda escola que tem. E é por isso que é preciso ter uma estrutura física em relação aos alunos e aos pais. Uma estrutura física que possui rampa para alunos deficientes. É uma boa iniciativa, mas se não possui nenhum aluno com essa deficiência, logo torna-se esta rampa um investimento sem propósito, ao menos naquele momento. É claro que futuramente algum aluno com tal deficiência pode vir a estar participando dentro dessa escola, mas é um fato que, se não tem ninguém ali para ter tal necessidade como demanda, logo essa demanda é inútil. Então, a gestão escolar, no que se tange à estrutura física, é entender as necessidades tanto dos pais quanto dos alunos dentro do ambiente escolar. E por fim, o clima destes com o ambiente educacional.
Essa palavra clima, o ambiente educacional, ela pode entender várias coisas, mas eu quero focar principalmente em uma. O clima ou a relação entre pais e alunos com a escola deve ser uma relação pautada no desenvolvimento do aluno, isto é, uma relação em que os pais tenham, em relação à escola, confiança de que os alunos, os filhos deles, estão tendo uma boa educação. De mesmo modo, são os alunos que consigam ter uma relação produtiva com os professores e não uma relação abusiva. Isto é, a diretoria ou a escola não pode ser aquela diretoria que seja autoritária. É claro que essa diretoria precisa ter autoridade. Os professores precisam ter autoridade, tanto dentro da sala de aula quanto em todo o prédio da escola. Entretanto, tal autoridade não pode vir de autoritarismo. Isso é algo que deve ser trabalhado pelo gestor ou gestor escolar. Basicamente, os diretores e os coordenadores pedagógicos, porque são as pessoas que, por estarem à frente da escola no que tange a responsabilidade estatal, são eles que, na eventualidade de qualquer infortúnio, responderão por isso. É claro que dentro também por parte dos professores é necessário uma compreensão e uma colaboração. De mesmo modo, é desejável, embora não obrigatório, em função de serem menores de idade, que os alunos também ajam desta maneira. É complicado, porque tem aluno que não quer, mas é assim que tem que ser. Além disso, continuando no texto, é preciso adequar ao que a sociedade impõe para cada indivíduo. É o exemplo que eu acabei de passar. Por exemplo, um aluno com deficiência motora. Esse aluno ele precisa ter sua deficiência atendida pela escola, dentro da possibilidade e da necessidade que se acha presente. Não tem aluno que precise, naquele momento, ter uma acessibilidade mais intensa, mais presente, então não há o porquê de gastar-se recursos com isto, mas havendo prioridade. Ou seja, os educadores têm a missão de formar cidadãos íntegros, de opinião, críticos sobre a realidade que vivem e ainda o auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades e competências naturais e aprendidas com o passar do tempo. Aqui existe um ponto que é complicado de se definir, que seria qual a definição de cidadão íntegro. Ora, essa é uma definição que é vaga. Não dá para utilizar um termo específico como sendo generalizado, porque dentro de uma localidade específica, um cidadão íntegro pode ser apenas aquele que é honesto, que aliás é o ideal para cada pessoa, mas em outra localidade específica, um cidadão íntegro pode ser aquele que, além de honesto, porta-se de uma determinada forma. Portanto, essa definição de cidadão íntegro deve ser levada em conta, a sua definição, com o ambiente e o contexto em que a escola está inserida.
É claro que isso não significa que outros ambientes e outros contextos devam ser desconsiderados. Significa apenas que, estabelecidas as regras, uma regra de integridade deve ser seguida. Como exemplo, eu ponho aqui a questão do uniforme. Há muitas escolas que não exigem uniforme, há outras que exigem. O aluno, ele não deixa de ser uma boa pessoa por estar usando ou deixar de usar um uniforme. Mas se a regra existe, ela existe por uma razão. A razão provavelmente uma padronização, uma fácil localização, uma identificação do aluno perante a sociedade de que pertence àquela escola. E que, portanto, estando este fora do ambiente escolar, no horário que deveria, a sociedade poderia vir a chamar-lhe atenção. Ou seja, uma espécie de cobrança. Mas há outras escolas que não exigem isso. Porque isso é algo que varia muito de escola para escola. Dentro da minha experiência, eu observo que a maior parte das escolas estaduais, elas não só exigem, como elas fornecem o uso de uniformes aos alunos. Os alunos de Fundamental 1, alguns de Fundamental 2 também. Ao passo que nas escolas estaduais nas quais eu estudei, isso foi uma regra que foi abolida com o tempo. Elas deixaram de existir isso, embora quando eu comecei a estudar ainda fosse necessário. Ou seja, eu não deixei de ser, usando aqui a minha própria experiência, a mesma pessoa por função do uniforme ou ausência dele. Mas, querendo ou não, esta é uma regra de integridade. Uma regra que deve ser seguida. Portanto, a definição de cidadão íntegro é algo que vai de escola para escola. De opinião. Ter uma opinião é algo complicado, porque nem sempre as pessoas têm os subsídios necessários para formar as opiniões bem embasadas sobre os assuntos aos quais estas possam vir a opinar. Ou seja, a pessoa pode estar falando simplesmente borracho. E daí, ao invés de termos uma opinião, podemos ter a propagação de um preconceito. Lembrando que nem tudo que hoje alardeia-se, em alguns casos com preconceito, pode ser de fato entendido como preconceito. Pode ser, sim, um conceito. O conceito pode estar errado. É importante destacar isso. Mas um conceito não deixa de ser um conceito para vir ser um preconceito com base em opiniões não embasadas. Por exemplo, na questão da política, que vivemos num ambiente de polarização, há muitas pessoas que se posicionam por uma determinada vertente política e outros por outra, sem necessariamente conhecer por dentro tais vertentes políticas. Eles apenas opinam com base no que a sua própria vertente acredita que a outra é, sem levar em consideração seus próprios fundamentos, ou seus fundamentos ideológicos. Portanto, a questão de opinião é algo que deve ser trabalhado na gestão escolar, no sentido do conteúdo, do currículo. Assuntos que possam abrir margem para preconceito devem ser primeiro tratados com opiniões embasadas, nas quais os alunos podem e devem ser convidados a participarem ou a não defenderem tal opinião ou serem contrárias. Mas o fato é que, independente de um ponto ou outro, os argumentos devem prevalecer. Dentro do ambiente escolar,
o ambiente acadêmico como um todo, uma opinião não é algo errado. O errado é o preconceito. Eu digo opinião não é algo errado, sim, no que tange uma opinião que não fira ou não cometa um crime. Por exemplo, ter uma opinião sobre um regime político, nazismo, por exemplo, não é um crime. Defender a ideologia nazista, sim. Portanto, entender também não é um problema. Entender a ideologia, como ela se propagou, quais são as justificativas, idiotas, mas justificativas que eram utilizadas, também não é um problema. O problema é, de acordo com a nossa lei, e é importante destacar isso, defender isso ou fazer apologia como sendo algo positivo. Então, dentro do ambiente escolar, ter uma opinião não é algo negativo, desde que essa opinião não seja caracterizada como crime. E aqui é, portanto, onde os professores devem explicar por que tal opinião, no caso, por que o nazismo ele é um crime. Por que defender essa ideologia é um problema. Aí entra o trabalho de conscientização dos professores. Mas, enfim, a questão da opinião também é uma questão que deve ser trabalhada ponto a ponto, de maneira otimizada para cada contexto e para cada sala. Críticos sobre a realidade em que vivem. Ser crítico em relação à sua realidade é uma questão que deve ser bem trabalhada. Aliás, isso entra bem também na questão da opinião. Porque a realidade é da maneira que é. As pessoas podem falar uma coisa e ser apenas um preconceito, ou ser apenas uma meia-verdade, porque reduzir toda a realidade a apenas um ponto é problemático. Ao passo em que tentar explicar a realidade, às vezes por um contexto ideológico, também pode ser problemático, porque a partir do momento que você utiliza-se de alguns subterfúgios para explicar um ponto da realidade, outros subterfúgios iguais ou contrários também podem ser utilizados para confirmar ou refutar. Portanto, a criticidade em relação ao ambiente que vivem é importante, mas é mais importante compreender a realidade antes de ser crítico a ela, porque a crítica pela crítica é um preconceito. A crítica ela deve ser embasada primeiro, deve ter um argumento, deve ter um propósito, deve ter um objeto e deve ser logicamente aceitável. Uma crítica ela deve ser racional, deve partir de um princípio lógico, deve entender a realidade em que vive primeiro para depois buscar criticá-la, seus pontos negativos que existem e talvez, se for o caso, buscar transformação. Isso é algo que é trabalho dentro da gestão escolar nas aulas de sociologia, por exemplo. As aulas de sociologia são literalmente para buscar se entender a realidade da nossa sociedade. E no caso de cada escola, a sociedade onde a escola está inserida. Se a escola está inserida em um bairro de periferia, é buscar entender a realidade da periferia perante ao centro da cidade, por exemplo. Por outro lado, se essa escola está inserida num bairro que tem melhores condições de renda e de vida, essa criticidade deve ser para entender o porquê das coisas serem da maneira que são naquele ambiente. Logo, a prática ela deve ser compreendida
primeiro antes da crítica. Então, retornando à questão da gestão escolar, uma boa gestão vai lidar com essas questões. De que maneira? Apresentando sobre os meios para que os alunos possam analisar isso. E ainda auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades e competências naturais e aprendidas com o passar do tempo. Aqui é um ponto realmente interessante. No desenvolvimento de habilidades. Ora, ainda é um problema. É um problema e não tem como fugir disso, de que existem escolas que não têm como lidar com alunos com habilidades diferenciadas. Por exemplo, um aluno que tem uma habilidade enorme para o desenho, para o grafite, ele deveria ter um meio de expressar essa arte sem que acabasse cometendo um crime. Porque, querendo ou não, quando você grafita o muro de alguém, por mais que seja um grafite e não uma pichação, isso causa transtorno. Então, esse é um problema que ainda existe e deve ser superado pela gestão escolar. De cada escola, obviamente. Há também um outro ponto aqui interessante. São as habilidades naturais e habilidades aprendidas. Por exemplo, o que é uma habilidade aprendida? Habilidade aprendida, a gente observa muito, por exemplo, técnicas de pintura dentro de artes. Vemos isso também dentro da matéria de educação física. Meio que por padrão, todo mundo sabe jogar futebol. Algo é praticamente natural do brasileiro isso. Mas nem todo mundo sabe jogar vôlei. Nem todo mundo sabe jogar basquete. Então, para aprender a jogar basquete seria uma habilidade aprendida. E isso é algo que uma boa gestão escolar tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração que está formando pessoas. Pessoas que têm que ser íntegros, desde que essa integridade ela seja primeiro definida, que tenham bases para opinar, a opinião pela opinião, como eu afirmei, a opinião, a criticidade pela criticidade por si só é um preconceito, mas que também possam ter opinião para entender e criticar a realidade onde vivem, mas e também conseguirem auxiliar no desenvolvimento de habilidades que já existem ou que venham a existir em função da escola. A escola é um ambiente de transformação. É preciso ter isso em mente, que a escola é um ambiente de transformação social. E por isso mesmo, sendo um ambiente de transformação social, tudo isso deve ser levado em consideração. Muito bem. Gestão escolar, princípios e conceitos. Existem 3 conceitos principais dentro da abordagem de gestão de pessoas em uma instituição. Elas são conhecidas como gestão de pessoas, não, é gestão escolar. São conhecidas como gestão administrativa, gestão pedagógica e gestão de recursos humanos. O funcionamento dessas 3 áreas é de forma integrada, da qual todas se comunicam entre si. Nós vimos algumas áreas de atuação da administração. Por exemplo, fala sobre a contabilidade, sobre a administração financeira. Tudo isso vai culminar aqui, e na gestão administrativa, para a gestão escolar,
na gestão pedagógica e de recursos humanos. Nós vamos ver cada uma delas. Lembrando que o site onde eu tirei que está aqui é o deltasg.com.br. O primeiro conceito, eu tirei algumas informações daqui. O artigo é imenso, eu peguei apenas algumas informações para a gente poder trabalhar. Conceito de gestão escolar, gestão administrativa. Essa é a parte mais burocrática dessa história. Aqui o gestor terá de olhar para as questões que envolvem estrutura, condições e organização física e também legal do lugar. Isso aqui foi algo que nós vimos há pouco tempo. Mas o que não vimos aqui, por exemplo, questões sobre a estrutura física e organização, nós vimos isso. O que nós não vimos foi essa dimensão legal da história. Legal não é divertido, é dentro da lei. Por exemplo, muitas coisas, às vezes as pessoas se questionam do porquê não são realizadas, do porquê não são feitas. Ora, existe sim uma questão legal sobre isso. Vamos pensar que a escola ela não é desprovida nem de tempo nem de espaço. E para que ela possa existir no tempo e no espaço, ela precisa de recursos, os quais vêm do Estado. Bom, tem as escolas privadas também, mas estamos lidando com uma construtora de escola pública. Uma escola que está relacionada no espaço, que precisa de recursos físicos, ela responde a alguém, no caso ao Estado. Portanto, uma escola não pode fazer o que quer. Por mais que uma escola seja um ambiente de transformação social, a escola ela não pode fazer o que dá na telha. A escola ela tem limitações legais, tem autorizações legais que a permitem atuar de determinada forma, mas tem também limitações legais. Para elencar uma dessa limitação, vou dar a questão do currículo. A questão do ensino religioso nas escolas. Não é obrigatório, mas é facultativo. Ou seja, os alunos que querem ter este ensino, eles têm o direito de terem. Mas também é importante destacar que essa questão da legalidade em relação à escola pública, né? O ensino religioso não pode ser na escola pública confessional. Ou seja, ele deve lidar com uma questão filosófica, uma questão histórica de cada religião, ou pelo menos das religiões, que se façam presente na localidade em que o aluno esteja presente. Não faria sentido falar, por exemplo, sobre os Sikhs numa escola estadual. Os Sikhs é uma religião indígena, indiana, melhor dizendo. Então não faria sentido você falar sobre essa religião num ambiente que não possui membros dessa religião, a não ser que seja na questão filosófica. Por outro lado, é praticamente certo que sempre vai existir algum aluno da religião cristã, seja católico ou evangélico, bem como algum aluno agnóstico ou ateu. Em função disso, quando se for falar dentro da questão do ensino religioso, não pode ser confessional. Obviamente, vai tratar sobre os fundamentos que lidam cada questão disso, mas questões mais intrínsecas à religião, essas são lidadas de forma marginal. Por quê? Porque há uma limitação legal sobre isso. Você não pode lidar
sendo uma escola pública, em privilégio a uma religião, tendo outros membros de outras religiões no mesmo ambiente. É claro que na hipótese de haver apenas membros de uma mesma religião, ainda assim isso estaria vedado. O ensino confessional, pois o ensino confessional pode ser aprendido no ambiente adequado, seja no templo. Por outro lado, também lidando sobre essa questão do ensino religioso de legalidade, existem as escolas privadas que são confessionais. Essas já podem fazer isso, porque primeiro é uma escola privada e segundo é uma escola que já adianta em seu currículo de forma clara uma linha de atuação, na qual caberia aos pais escolher ou não participarem ou terem esses alunos nessa escola. É claro que isso é um pouco complicado quando nós vamos pensar que essa escola receba dinheiro público. Há instituições particulares que não são escolas, mas atuam como, que recebem dinheiro público, ele tem uma questão confessional. Eu não vou dar o nome porque eu não quero que venham para o meu lado. Mas, por exemplo, eu conheço uma instituição de caráter espírita que possui um convênio público para que as crianças da região possam frequentar e ter aulas fundamentais, português e matemática, por exemplo. Não é uma escola. Não atende nenhum aluno em idade escolar. Atende apenas alunos em idade pré-escolar, antes dos 6 anos. Tecnicamente seria uma creche, mas eles são confessionais. São confessionais espíritas. Então, como é que isso fica? Essa já é uma questão. Primeiro, embora seja aberto ao público, é privado. E segundo, se há um convênio público, cabe ao gestor público lidar com essa questão. Se essa questão ela foi debatida e aceita, ela deve prosseguir da maneira que está. Se houver alguma reclamação sobre isso, isso deve ser repensado no momento adequado. Mas na escola pública há uma limitação legal quanto ao ensino confessional. Portanto, quando a gente fala assim, sobre gestão escolar, não uma questão administrativa, é importante ter em conta muito essa questão legal. Eu falei sobre a questão do ensino religioso, porque é uma questão um pouco mais complexa, mas, por exemplo, isso entraria, por exemplo, para contratação de técnicos para lidar com computadores. Por exemplo, eu conheço o caso de uma escola que estava com os computadores não instalados. Eles receberam os computadores, mas eles não puderam instalar porque quem deveria fazer a instalação é outra empresa que ainda seria contratada pelo Estado. Essa empresa, depois de um tempo, ela apareceu, ela fez a instalação, mas passado algum outro tempo, os computadores deram problema. Ela seria responsável pela manutenção. Só que, passado um tanto tempo, a escola simplesmente não poderia contratar mais outra pessoa para lidar com isso, por uma limitação legal. Assim sendo, eles tiveram que esperar. Levou quase 2 meses para que o técnico viesse. Eles poderiam ter arrumado um técnico em qualquer local, mas por uma limitação legal, eles tiveram que esperar. Então, existem coisas que as pessoas podem não pensar
mas uma gestão escolar, ela lida com a legalidade. Enfim, continuando. É preciso investigar se há a necessidade de fazer algum tipo de reforma no prédio e nas salas de aula. Observar as carteiras, mesas, cadeiras, lousas, livros e demais objetos ao qual o estado demais objetos, qual o estado em que se encontra, e trocar caso haja a necessidade. Equipamentos de som, televisores e computadores devem sempre ser testados para que não aconteça nenhum problema quando forem usar. Bom, a questão dos computadores é o exemplo que eu acabei de passar. Já viu o problema? Eles tiveram que lidar com o problema. Esperar. Mas é basicamente isso. Há uma limitação legal em alguns casos que deve ser levada em consideração. Noutros, há questões mais práticas que lidam com uma questão de zeladoria da escola. Vê a questão se o prédio precisa de reforma, se for o caso, por exemplo, de apenas de uma pintura, da pintura. Vê a condição das salas de aula, se as carteiras, as mesas, cadeiras e lousas estão em bom estado. E na eventualidade não está, como proceder para que esse estado possa... Eita. Para que esse... Calma. Para ver como que esse estado, o estado desses objetos, ou como proceder nas necessidade de substituí-lo. Tomar uma água. Um último ponto aqui, antes de irmos para o próximo, é a questão dos livros. Os livros ficam a cargo do Estado comprar e distribuir. Mas fica a cargo da escola escolher quais livros serão utilizados naquele ano. Ou seja, os livros é uma questão administrativa. É uma questão na qual tanto a diretoria da escola quanto os professores são chamados a participarem. Afinal, um professor, no meu caso, vai história, primeiro observará uma série de coleções para depois escolher a que melhor, segundo o seu ponto de vista, possa ser adequada. Então, isso é uma coisa que deve ser compreendido como parte de administração, porque de fato lida com um dos fatores fundamentais da escola, que é a questão do livro didático. Então, até em questão de livros, é uma questão administrativa. É claro, a administrativa de uma administração colaborativa entre a diretoria e os professores, mas ainda assim é uma questão administrativa. Muito bem, questão pedagógica. O conceito da questão pedagógica.
Vamos ver agora. Considerada dentre as três a mais fundamental e significativa, a gestão pedagógica tem o intuito de dar atenção maior para a área de educação, em outras palavras, da escola, propriamente dita, a parte educacional. Aqui os profissionais se reúnem para discutir melhor quais os objetivos específicos e gerais em relação aos métodos de ensino e aprendizagem dos alunos. A definição da abordagem da prática leva em consideração os objetivos estabelecidos e o perfil daquele público com o qual irão trabalhar. Os conteúdos curriculares são elaborados e as metas para o ano são traçadas. Beleza, temos bastante informação aqui e vamos trabalhar. Das três áreas que fundamentam a gestão escolar, essa daqui é uma das fundamentais, ou a mais fundamental, porque é a que fala diretamente sobre a educação. É a que lida com o conteúdo e com o que será ensinado. É uma parte onde deve haver uma colaboração real entre os professores, os coordenadores pedagógicos e a diretoria. Conforme dito assim, aqui os profissionais se reúnem para discutir quais os objetivos específicos e gerais em relação aos métodos de ensino e aprendizagem dos alunos. Objetivos específicos e gerais. Aqui é onde entra aquela parte que eu estava me referindo, por exemplo, sobre o conteúdo de história do ensino médio, sobre a Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a ascensão do nazismo, o período da Guerra Fria, as guerras por procuração na África e na Ásia, a independência da Índia, o processo de libertação da China, constituição de um novo Estado comunista. Por exemplo, podemos ver inclusive a questão do Japão, enfim. Aqui são os objetivos específicos. Por que esses são objetivos específicos? Porque são objetivos que falam especificamente sobre a área da história. Então, sobre história, quando for ser trabalhado algum desses temas que eu elenquei, é algo objetivo, algo específico. É alguma coisa com um propósito definido, que tenha como uma função específica algo que já se espera dentro da área de ensino. Para a matemática, seriam outras questões. Para as artes, filosofia ou qualquer outra ciência, são questões também diferentes. Portanto, são questões específicas, objetivos específicos que serão traçados. Agora, os objetivos gerais. Bom, eu acredito que é do conhecimento comum que as escolas, elas são avaliadas. Existem as avaliações do Estado e dos estados para verem o desempenho da escola em relação às demais. Aqui em São Paulo temos o SARESP, que é realizado no 6º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. O SARESP ele serve não só para avaliar os alunos, o conhecimento dos alunos, mas a partir
dessa avaliação dos alunos, ter-se uma média da escola e ter um ranking da escola sobre todas as demais do estado. Basicamente é para definir se ou saber se o aluno aprendeu o que o estado esperava, por isso uma meta geral, ou se houve melhoria no ensino ou diminuição. Porque esses são dados que acabam auxiliando o estado a traçar melhores metas de ensino, melhores metas ou objetivos mais realistas e também ajudando as escolas com pontuações. Eu acredito que é uma coisa errada, mas acontece. A questão de pontuar os alunos, de pontuar as escolas. Escolas com melhores pontuações tendem a receber mais verbas. Escolas com menores pontuações tendem a receber menos verbas. É claro que isso também não é fixo, existem gestões e gestões. As gestões que privilegiam escolas que vão pior, com mais verbas em um pensamento de que com mais dinheiro a educação pode melhorar, e outras que pensam que as escolas com mais desempenho devem ter mais verbas. E a verba, queira ou não, é importante para a boa execução dos conteúdos da escola, porque sem dinheiro você não faz nada. Então, tem sim essa questão dos objetivos gerais e objetivos específicos. Outra coisa que é utilizada, temos o exame do PISA, que é um exame internacional que avalia principalmente matemática e, no caso do Brasil, português. É um exame de reconhecimento internacional. É um meio de saber como uma escola está em relação às outras. Se essa escola ela precisa ser melhorada, se há mais coisas que devem ser feitas, ou se está bom, ou o que pode ser melhorado. Então, esses são objetivos gerais. E esses objetivos gerais, eles geralmente são traçados por parte do Estado, porque os objetivos específicos, eles são tratados por parte dos professores e dos gestores escolares. Em relação à aprendizagem dos alunos. Muito bem. Esse método de ensino é algo que também varia com uma certa frequência. Existem pessoas que defendem francamente um método de ensino, outras outro, e aí acaba se tornando uma questão mais particular, mas que sim pode ser analisado dentro das reuniões pedagógicas. Nós vamos ver essas reuniões em um momento em breve, onde são discutidas essas questões mais específicas, como por exemplo a aprendizagem dos alunos. Como saber se um aluno aprendeu? Como saber se os objetivos que foram traçados no começo do ano estão sendo cumpridos? Se os alunos estão aprendendo o que deveriam, ou se o ritmo no qual eles estão estudando é satisfatório. Isso é algo que é discutido em diferentes reuniões e é também dentro da questão pedagógica traçado uma meta de aprendizado. A definição da abordagem da prática leva em consideração os objetivos estabelecidos e o perfil daquele público com o qual irão trabalhar. Vamos lá.
Abordagem prática. A abordagem prática, ela tem que levar em consideração, ou seja, sai da teoria, sai do objetivo, sai do ideal, vai para o mundo real. No mundo real, é como algumas pessoas dizem, a coisa é diferente. Sendo diferente, é preciso ter em mente como aqueles objetivos que foram estabelecidos, no caso do exemplo que eu dou, os objetivos específicos, eles serão trabalhados com um público-alvo definido. Por exemplo, se há uma sala mais problemática em relação à ordem, qual seria a melhor abordagem para os alunos daquela sala? E do outro, qual seria a melhor abordagem para os alunos de uma sala em que as pessoas são mais apáticas? São questões que devem ser trabalhadas. Então, levar em consideração o público, isto é, os alunos, é um fator primordial para a boa execução e que se conseguir traçar os objetivos. Essa última frase é basicamente tudo que eu falei. Em relação ao currículo, que o currículo ele é elaborado e as metas para o ano são traçadas. Basicamente tudo que eu falei. Agora, esse é o ponto. Outra função dentro da gestão pedagógica é a de fazer acompanhamento e avaliação do rendimento do que foi planejado anteriormente. Dentro das estratégias, objetivos e metas, verificar se foi possível alcançar bons resultados. Caso contrário, entender os motivos que levaram a um não aproveitamento total desses requisitos. Também é feita a avaliação de desempenho escolar durante todo o ano letivo dos alunos, dos professores e dos demais funcionários que compõem a equipe escolar. Olhar sempre para o todo da instituição e não suas partes isoladas. Ponto. Vamos lá. Eu falei que por mais gestão escolar, da gestão pedagógica, ela é compartilhada. Sim, de fato, ela é compartilhada. Mas tem também algumas questões que são específicas. E é aqui que a gente tem que lidar com isso aqui. Por exemplo, dentro da gestão pedagógica, fazer o acompanhamento e a avaliação de rendimento do que foi planejado anteriormente. Fazer essa avaliação geralmente cabe ao gestor pedagógico, que é a pessoa que lidar com as salas em si. Essa sala está aprendendo tudo o que deveria? Está aprendendo o ritmo que deveria? Como está sendo a absorção de conhecimento daqui? Satisfatória ou não? Na hipótese de ser não satisfatória, quais são as causas por trás disso? É um problema com o professor? Às vezes sim. É um problema com os alunos? Geralmente sim. Ou é um problema que é compartilhado? É um problema que, por exemplo, de gênio, que é uma coisa que ainda existe. Os alunos simplesmente não vão com a cara do professor. Por mais qualificado que um determinado professor possa ser, seus alunos, se eles não quiserem, a coisa não anda. Então é importante que o gestor pedagógico tenha isso em mente. Tenha em mente que às vezes é preciso identificar o problema. Porque na hipótese da coisa não estar fluindo, quais são os fatores que podem atrapalhar essa fluidez?
Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Durante o segundo ano do ensino médio, eu não tive aulas de geografia. Por quê? A professora de geografia, ela estava grávida. E por uma questão legal, eles não conseguiram achar outra pessoa, contratar outra pessoa para dar aula de geografia. Eventualmente, algum professor que estivesse de folga ou eventual dava aula. Mas não era regra. Houveram diversas aulas vagas. Era um problema da sala? Não, era um problema do professor. Então, como lidar com isso? Bom, a meu ver, isso pode ser lidado da seguinte forma: identificando um problema do professor, vê a possibilidade de substituição. Isso é, se o professor ele está na sala de aula, ou na hipótese do professor não estar na sala de aula, que era o caso que eu acabei de citar. Outra questão, por exemplo, sobre a substituição, é caso o professor ele não se dê bem com os alunos. Então, seria necessária uma substituição? Sim. Como essa substituição poderia ser feita? Porque, por exemplo, para uma mesma matéria, você pode ter 2 ou 3 professores, às vezes mais. Isso daí é e como isso poderia ser lidado? Com um remanejamento de horário. Ora, os professores eles têm horários e sempre dão a mesma matéria. Os alunos, por sua vez, eles têm diversas matérias ao longo do dia. Então, no caso de um professor que não se dê bem com uma turma, ou a turma que não se dê bem com o professor, aí seria o caso de ver como encaixa outro professor que já estivesse ali dentro para esta nova turma. É claro que isso também envolve toda uma questão do professor ou de outros professores quererem participar ou não. Portanto, essa questão de acompanhamento é uma questão sobre o gestor pedagógico bem complicada, que dá muito trabalho e tem que ter muita paciência. Mas por outro lado, é de suma importância para o bom desenvolvimento das atividades na sala de aula. Muito bem. Dentro das estratégias, objetivos e metas, verificar se foi possível alcançar bons resultados. Caso contrário, entender os motivos que levaram ao não aproveitamento do total desses requisitos. Ora, nos vídeos anteriores eu falei sobre o controle. Se não me engano, estava sobre a gestão empresarial. Isso é um controle. É o controle para analisar como vai o desenvolvimento dos alunos, como vai o desenvolvimento do conteúdo e como vai a relação dos professores com o ambiente escolar, pois sempre há, e de fato há questões ligadas à personalidade que devem ser encaradas regularmente entre os alunos e os professores. Ora, um aluno, um professor que não esteja indo bem na sua aula, ele deve ser entendido o porquê disso. Por outro lado, um professor que vá bem também deve ser entendido o porquê disso. Qual método foi aplicado por esse professor para que ele conseguisse ter êxito ao passar essas aulas para a sua classe? E por que o outro não teve? Verificar também se esse relacionamento ele é produtivo, pois há também casos de professores que possuem bons relacionamentos com a turma, mas o conteúdo simplesmente não avança. O porquê disso também é uma questão a ser trabalhada.
E também, principalmente, conversar, a comunicação entre tanto professores quanto alunos é fundamental. Há momentos em que apenas uma boa conversa é mais efetiva do que ações legais, tanto de punição quanto talvez de recompensa. Então, voltando aqui, uma questão de controle. O controle é importante. É importante que as pessoas tenham uma visão do controle da instituição. Também é feita a avaliação do desempenho escolar durante todo o ano letivo dos alunos, dos professores e dos demais funcionários que compõem a equipe escolar. Essa parte aqui também é feita por parte dos gestores, mas também realizada pelo Estado. Por exemplo, os professores, os gestores, eles devem analisar como foi o desempenho de um aluno na sala de aula. Ele faltou? Ele faltou o suficiente para ser reprovado? Ou, se ele faltou o suficiente para ser reprovado, sob qual condição? Talvez a condição de uma doença, condição de uma impossibilidade, condição terceira, ou apenas porque quis. De outra forma, também ver se um aluno com dificuldade numa matéria, se é apenas dificuldade por o aluno de fato ter alguma limitação, ou se essa dificuldade é em decorrência de mau comportamento em disciplina. Por parte dos professores, observar o relacionamento que estes têm com os alunos e também como eles desenvolvem as suas aulas ou o conteúdo delas com os alunos. Dos demais funcionários, é todos funcionários. Vai desde o pessoal da manutenção, a tia da cantina e a limpeza. Então aqui vai todo o mundo. Ver quem aqui pode desempenhar um bom papel para retornar num próximo ano ou não. Por fim, é como diz esta última frase: olhar sempre para o todo da instituição e não as suas partes isoladas. A instituição, numa ocasião ou outra, pode ter um problema. De fato, pode. Mas a instituição como um todo deve ser analisada. Mesmo que haja um problema numa parte, seja o todo da instituição progrediu, então pode ser considerado um sucesso, mesmo que parcial. Então, no próximo ano, ver como lidar com as questões que não foram superadas neste ano anterior. Bom, por enquanto eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já está com 1h08. E depois eu venho para o último ponto da gestão escolar, princípios fundamentais.